que percebe-se que o tema é bastante interessante quando o senhor diz: a gente vai ter que pagar a fiança. Aí o crime nos remete ao Código Ambiental, à lei ambiental, que em poucas situações permite essa fiança. E de qualquer forma um crime pode se tornar um crime inafiançável. A gente não tem aqui socorro. Então eu queria só adentrar esse detalhe. Muito obrigado. Perfeita a sua intervenção, porém eu não posso dizer ainda, né? Podemos chegar lá. Acredito hoje que na configuração que está, será cabível a fiança. Não vejo. Além de mais abuso, será que vai ser inafiançável? Será? Eu acho. Aí eu vou ser mais incrédulo. Acho que não, mas enfim, sigamos. Expus para os senhores as penas. Agora eu vou fazer um comparativo breve para os senhores verem quem é que é mais importante aqui, se é a fauna ou se é a nação brasileira. Abandono de incapaz. Se eu pego um deficiente mental ou uma criança, seja ela de qual idade for, eu tenho uma filha de 2 meses, se eu fechar o meu apartamento e largar lá, eu estou cometendo o crime de abandono de incapaz. Uma criancinha indefesa de 2 meses. Sabe qual é a pena? 2 a 4 anos. Mas se eu estiver olhando uma rinha, minha pena é de 2 a 6. Então é melhor, quem quiser ou quem praticar, um bandido mesmo, quem faz isso aqui é bandido, é insano, não é do bem, a pena dele é menor do que a minha, porque eu dei uma passada numa rinha. Pasmem-se, cadê a Constituição? Se eu induzir alguém ao suicídio, eu pego um cidadão que está desgostoso da vida, ele se embriaga, eu induzo ele ao suicídio. Isso pode acontecer. Quem aqui nunca teve um momento de fraqueza? Não digo a esse ponto, mas quem não teve? Tem Superman aqui? Não tem. Sabe qual é a minha pena? De 2 a 6 anos. A mesma pena de ver um galo na rinha. E se dessa tentativa de suicídio houver apenas a lesão, seja ela de qual monta for, ou seja, se o cidadão não morre com a tentativa e fica paraplégico ou tetraplégico, a pena é só de 1 a 4 anos. É a mesma pena para quem comete maus tratos. Isso é o maior absurdo que eu já vi na minha vida jurídica de 15 anos de advocacia. É o maior absurdo que eu já testemunhei e já presenciei. Só um minuto, doutor. Crime de infanticídio. Uma mulher acaba de ter um filho e mata o filho, nascido, vivo. A pena dela é a mesma de quem está vendo um galo, 2 a 6. E, se vocês achavam que seus galos eram valiosos, imaginem para os legisladores. Eles aqui não são valiosos, eles são valorosos. Existe uma diferença entre preço e valor. Aqui é valor, para nós eles têm preço. Também o seu valor, mas muito aquém de cada uma das nossas famílias. Muito aquém. Quem é pai de família que sabe. Alguém imagina aqui perder seu filho? Ou ver sua mulher num momento de loucura, pós-parto, matar o filho? Ninguém imagina uma cena dessa. Isso é uma monstruosidade. Espero que ninguém passe por isso. A pena será de 2 a 6. A mesma dos senhores que frequentam eventos. Esse é o código. Omissão de socorro. Omitir o socorro a alguém. O camarada bate o carro, está lá morrendo, você passa e vai embora. 2 a 4 anos. Mas se eu estiver na rinha, minha pena é de 2 a 6. E se tiver um galo morto, é de 4 a 12. Falei que era inconstitucional e provei. Será que tem alguém que discorda? Eu topo debater com qualquer um, em qualquer esfera, em qualquer lugar. O meu nome é Silvio Miranda, eu vou estar em Minas Gerais. Meu telefone está disponibilizado em todos os grupos. Basta me chamar. Vamos ver quem tem a boca amarga. Vamos ver quem conhece de direito e de Constituição. Desafio qualquer um. Provo. É inconstitucional.
preciso falar mais um pouco. Ouvi muito aqui dizerem que a criação dos galos é rejeitada pela sociedade. Concordo. Muito disso culpa nossa. Somos omissos, não passamos a realidade. Preferimos, às vezes, mostrar cenas duras, difíceis, para aqueles que não conhecem nosso esporte. E estamos aí divulgando para todo lado. Isso só nos prejudica. É papel de cada um aqui passar a imagem real da galinha desde o dia que tira o seu pintinho, dos criatórios, do tanto que nossos galos às vezes alimentam melhores do que as pessoas que cuidam deles. Já cansei de ver. Já cansei de ver. Será que o galo é mais rejeitado que o aborto? Será mesmo? O aborto passou. A mulher, como eu já disse, pode abortar. 0 a 3 meses, não quero ter esse filho, não posso ter esse filho. Tudo bem, filha, vai lá e tira. Evita nascer um futuro aí. Mate essa vida e você está liberado. Será que existe uma rejeição maior que essa? Quem aqui é pai de família? Quem aqui já teve a notícia da mulher o beijar ou abraçar, calorosa, dizendo: amor, teremos um filho? Se ela tirar, não tem problema nenhum. Será que isso vai mesmo passar, gente? Será que nós não estamos enxergando, vendo, ouvindo? Será que nós não temos nada a dizer àqueles que nos representam? Alguém conhece uma rejeição maior que o tráfico de drogas? Quem é da ativa? O meu amigo que está filmando lá atrás, serventuário público no Rio de Janeiro, é da ativa. O capitão é da ativa. Será que eles acham o que do tráfico de drogas? Será que o tráfico não mata muita gente, não? O ladrão te rouba um bem material. O traficante rouba a sua família. Não existe nada pior do que perder a família. Mas o tráfico de drogas passou. E eu não estou falando bobagem, não. O tráfico de drogas. Sabe por quê? Existe um dispositivo nesse mal gerado código que diz o seguinte: se alguém carregar droga suficiente para o consumo por 5 dias, está liberado. Aí o cara fala assim: eu fumo 10 pedras de crack por dia, então eu posso usar 50. Opa, bota 50 pedras e vai. Se alguém pegar, tá tudo certo. O traficante pega e usa 50 mulas. 50 vezes 50 dá quanto? O cara vai passar com 2.500 pedras e não está respondendo por crime nenhum. Será que existe rejeição maior do que essa? E passou. O galo não vai passar por quê? Eu não consigo enxergar dessa forma. Desculpe, mas a minha ótica é outra. O galo é muito melhor. O galo emprega. O galo é paixão. O galo é cultura. O galo é esporte. O galo é nossa vida. Muito obrigado. Eu gostaria, para encerrar a minha fala, passar para os senhores uma pequena fábula. Eu ouço essa fábula há muito tempo e acho ela preciosa. Espero que os senhores consigam captar a informação dessa fábula. Chama-se Fábula dos Lobos. Segundo essa fábula, quando nasce um cidadão, encrustado no seu coração nascem 2 lobos. À medida que o cidadão cresce, os lobos vão crescendo. Um desses lobos é um lobo do bem, é um lobo sorridente, um lobo alegre, um lobo benfeitor, um lobo que quer trabalhar. O outro lobo é um lobo do mal, um lobo triste, um lobo derrotista, que só te joga para baixo, que quer o seu fim e o fim da sua família, vai te induzir às drogas e a atos delitivos. Quando o cidadão está maior, ele consegue optar pelas condutas da sua vida. Você sabe me dizer qual lobo vai ser vitorioso? Porque quando eles crescerem, eles vão degladiar. E só um desses lobos vai passar. Sabe qual lobo vai passar?
Só vai viver aquele que for alimentado. Então alimentem o lobo do bem, o lobo da verdade. Abandonem o outro, porque o lobo do bem vai atropelar ele e o senhor vai ser um cidadão diferente. Quando chegar na terça-feira, quando os senhores subirem até Brasília, adentrarem aos seus elevadores, dirigirem-se aos gabinetes, lembrem-se de mais uma coisa. Primeiro, tenham orgulho do que estão fazendo lá. Não se escondam. Os senhores não são ratos, são seres humanos que lutam por uma paixão milenar. Segundo, uma das grandes diferenças entre o cidadão vitorioso e o cidadão perdedor é que no momento da decisão, na hora do vamos ver, o perdedor tem medo, o perdedor imagina como será o seu fracasso, não olha no olho, e o vencedor já planejou tudo, olha no olho, é de verdade, ele sabe como serão os louros da vitória, e ele vai vencer. Sejam vitoriosos. Um abraço, muito obrigado. O doutor Silvio Miranda. Dá. A Bahia passou a metade. É bacana, gente. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. É importante nós ouvirmos, tá? Essa exposição valorosa, preciosa. Nós precisávamos disso para saber quem nós somos. Isso, à medida que vai transcorrendo esse simpósio, nós vamos nos descobrir. É difícil, porque, como o próprio Dr. Silvio falou, que a gente tem uma postura subserviente e a gente se julga criminoso. E nós não somos. Nós somos preservadores. E agora, doutora Kátia. Missão difícil substituir o Dr. Silvio no microfone, mas eu vou tentar aqui. Eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Oscar Rabelo. Eu sou um pequeno galista e médio advogado em Rondônia, mas eu tenho trabalhado há alguns anos pela causa, então fui convidado pelo companheiro Assis, a quem eu gostaria nesse momento de cumprimentar, e cumprimentando a todos os parceiros aqui presentes. Ele fez uma homenagem aqui ao Dr. Júlio Dinon. O Dr. Júlio Dinon é meu sócio, e eu queria me juntar a ele nessa homenagem, mas eu gostaria aqui de prestar duas homenagens a duas pessoas que não se encontram, entre tantos que contribuem com a causa. Eu gostaria de fazer uma homenagem ao Paulo Contelo, de Sete Lagoas, e ao Dr. Reinaldo Gustavo Vasco, de Brasília e do Brasil. Gostaria de juntar ainda aqui o nome do Gilmar, que foi quem organizou esse grupo do Galismo. Muita gente aqui, a maioria está junto também, mas é um cara que contribuiu demais, e graças a esse movimento, o Assis, oportunamente e com muita inteligência, resolveu então fazer esse grande simpósio que a gente está aqui para participar. Bom, eu gostaria então, eu fui escalado aqui para falar a respeito do mandato de segurança. O mandato de segurança, ele está previsto na Constituição, no artigo 69, e ele é regulamentado pela lei. Me ajude aí, doutor Silvio. Não, 12/16 de 2009. Então, o mandato de segurança é um instrumento que a Constituição trouxe para defender o cidadão brasileiro que for atacado por alguma ilegalidade ou por alguma injustiça de algum agente público. O que é o mandato de segurança, então? O mandato de segurança é a possibilidade de você reagir à ação do Estado com ilegalidade ou com ato arbitrário contra a pessoa.
ele deve ser impetrado quando existir um direito líquido e certo. O que é o direito líquido e certo? O direito líquido e certo é quando você não permite nem a dissolução e nem uma produção de prova posterior àquele momento que você impetra o mandado de segurança. Então você tem que ser agredido, por exemplo. Por que nós estamos falando isso? Por causa de, no caso, de uma invasão de cocheira ou qualquer outro arbitrário. No caso da rinha, uma discussão posterior, que a gente deve detalhar melhor, porque aí estaria passivo de um crime no julgamento hoje desses agentes. Eu queria dizer um assunto muito importante em relação a MS, a questão, a doutora Cátia vai detalhar a abordagem policial, mas eu queria citar aqui o artigo 17 da Lei 1408 de 2011. Em seu parágrafo 1º, ele obriga que porque todo mundo quando chega, como ele não chega, o agente policial, ele chega sem mandado judicial, ele alega que houve uma denúncia. Aqui todo mundo deve reconhecer isso. Normalmente eles alegam que há uma denúncia. E a denúncia, esse artigo da lei obriga que essa denúncia precisa ser identificada legalmente. Não é alguém que mandou. Então é a primeira defesa que o galista ou um cidadão qualquer deve argumentar. Por quê? Porque a norma, a lei é que venha com mandado de segurança. E se há uma investigação policial e ele supõe o crime, ele teria que requisitar então um mandado judicial. Então ou ele chega com um mandado judicial ou ele chega com uma denúncia. A denúncia tem que ser identificada. Isso é importante. Não pode ser anônimo. Então, para que seja impetrado o mandado de segurança, precisa. Então, resolver essa questão inicial, que a doutora vai detalhar em relação à abordagem em si, tem outros detalhes que a doutora vai complementar. Resolvido isso, na minha opinião, a medida seria o mandado de segurança, entre outras que a lei prevê. Então, o mandado de segurança ele precisa ter, quer dizer, você tem que ter uma prova para você impetrar o mandado de segurança. Depois, tem uma questão importante que é o prazo. O prazo é apenas em 120 dias. Então, se você não tem a prova, você até pode requerer essa prova. Se essa prova não tiver em suas mãos e tiver, por exemplo, na mão do coator, desse agente público que pode e deve ser um policial. Quer falar agora? Quer que seja agora? O raciocínio já é pouco, eu vou perder. Pois não, mestre. Doutor, o deputado Rodrigo Colato falou sobre essa lei, que não pode ser denúncia anônima, mas a lei que ele citou lá, nós procuramos e é outra coisa, não se refere a isso. Eu gostaria que o senhor dissesse qual é a lei que proíbe que eles atendam denúncia anônima. É o artigo 17 da 1408 de 2011. Quer falar também? 1408. Sem querer tomar sua linha de raciocínio, mas veja só, a lei exige uma apresentação desse mandado. Ele exige que a denúncia seja identificada. Que seja a denúncia identificada. Aí, na contramão disso tudo, a nossa carta maior diz o seguinte: qualquer pessoa do povo em condição de flagrante pode efetuar a prisão. Veja que contramão nós nos encontramos. Perfeito. Então, se para a justiça, entre aspas, para a polícia, a esfera policial, o agente fiscalizador entende que se está cometendo um delito, então ele já tem uma saída de emergência. Aqui, meu amigo, está se cometendo um crime. Então, qualquer pessoa do crime pode atuar. Então, muitas vezes, a relevância maior da operação, eles têm como defesa e como motivação daquela operação esse dispositivo que foge à regra do procedimento legal. Só para enriquecer. Muito obrigado. Mas nós estamos falando aqui, o interessante aqui é o seguinte: eu quero falar, existe muita discussão empírica e muita discussão não jurídica. Eu estou falando ao que se refere à lei.
Se ele comete um ato arbitrário ou ilegal, infelizmente o ato policial é um ato unilateral. Ele não prevê defesa nem prevê contestação naquele momento. A polícia age, infelizmente. O que resta ao cidadão? Um mandado de segurança. Perfeito? Então o que acontece? Se ele age arbitrariamente, porque a norma, inclusive de conduta, é que se faça a investigação e que se só invada com um mandado judicial, a não ser que ele tenha uma notícia de crime. A notícia de crime, a lei diz que precisa ser identificada. Fora disso, é a ilegalidade ou a arbitrariedade. E aí resolve-se como acionar. Só para citar um exemplo aqui, por exemplo, inclusive a ANACOM tem feito muito no Brasil, de entrar com o nome da associação. Santa Catarina está fazendo a mesma coisa agora, para que não atinja o cidadão, a pessoa comum, para poupá-lo de uma represália ou de qualquer outra ação privada, particular e ilegal. Porque com o ato público você pode combater com a lei. Mas existe o temor, inclusive, de vários cidadãos brasileiros da denúncia, e todo mundo tem conhecimento disso, em função do risco particular. Que aí é outra discussão, mas cabe sempre a denúncia. Foi bom. Amanhã nós estaremos lançando uma postura voltada diretamente a essa situação das abordagens. Como qualquer cidadão brasileiro pode ser abordado pela autoridade policial, e contribuiu a ideia do governo daqui do Goiás para falar justamente sobre essa questão de uma empresa privada, no caso de uma empresa individual. Existem alternativas para essa questão dessa abordagem nas empresas. Eu gostaria de saber se existe uma diferença na abordagem a um local específico, por exemplo, uma empresa, a uma abordagem direcionada a uma pessoa física. Então, a responsabilização ele não pode ser jurídica. A responsabilização, a abordagem, continua insistindo, é um ato unilateral. A polícia vai, e o doutor citou a questão da Constituição, que qualquer um do povo também poderia, mas nunca ocorre, mas é também um imperativo legal contido na Constituição. Só que a responsabilidade criminal não é pessoa jurídica. Até daqui a pouco eu vou dar uma pincelada sobre isso, porque minha opinião é o seguinte: a questão da criação da figura jurídica pode trazer inúmeras vantagens, mas além de ser dificultosa, e não há que se combater a questão da onerosidade, por exemplo, porque a empresa, quando ela atinge um determinado, vamos supor que seja verdade, que um dia a gente atinge essa questão de exportação, o faturamento da microempresa individual é muito pequeno. Então passaria a ser uma questão fiscal que eu acho que não deve ser discutida aqui. Agora, a responsabilização criminal é da pessoa física. Não haveria como responsabilizar. Mas ele vai responsabilizar alguém. E se você tiver uma microempresa, o responsável então vai ser o inscrito. Tá certo? Mas é exatamente isso que a gente procura. Por exemplo, aqui é minha empresa e esses galos são meus produtos. E essa situação, esses galos estão aqui por quê? Porque existe um responsável técnico e tem um assessor jurídico. Eu resolvo isso com eles, porque o importante não é bater de frente, é como você fala, os advogados é um clichê do advogado. Não bata de frente, bata de lado. Quando você bate de frente, quebra um tempo. Quando bate de lado, tira ele do caminho. Então, não adianta bater de frente com a autoridade policial. Você quer enriquecer, doutor Zé? Doutor Oscar, veja só. Na Paraíba, por exemplo, a gente está criando um mecanismo antecipando todo esse procedimento. Por quê? Porque entendemos até então, como já foi explicado o doutor Silvio e agora por Vossa Excelência, que trata-se de uma operação desastrosa em desarmonia total com a lei. Ok? Mas para eles têm o salvo-conduto do maus-trato. E, por exemplo, tomando como referência o meu estado, o IBAMA, até então, 1 ano, 2 anos, está omisso nas operações. Nós estamos sofrendo represália de quem? Polícia Ambiental e a Florestal.
Sabe, me faça um favor. Eu vou falar só mais sobre a forma, só do MS. E aí nós vamos entrar nesse assunto, não porque esse assunto vai puxar o MS. Esse assunto eu tenho ainda aqui para debater essa questão. Esse assunto eu não acredito que esse assunto vai ser interessante também. Então o que é que ocorre? Qual seria a providência que a gente está tomando? Fazendo um requerimento não, um ofício, porque trata-se de entidade para entidade, não da ANACOM, para aquele chefe daquela polícia, em caso de apreensão daqueles animais, seja em que situação se encontra, obedeça a lei de 1065, salvo engano. O que é que ela diz? Os animais encontrados em situação de maus trato terão que ser conduzidos ao zoológico ou ao ambiente, com responsável técnico, enfim, a essa orientação. O que é que eu quero dizer com isso? Olha, capitão, olha, tenente, quem quer que seja, que a apreensão se faça. Agora que me identifique para onde esses animais serão encaminhados. Qual órgão? A associação quer se manter informado da integridade física desses animais, se eles realmente estão num ambiente adequado. Então o que eu quero dizer com isso? Que a partir de então, esse seria o meu entendimento e o resultado qual seria? Pô, realmente está aqui a lei dizendo que esses animais têm que ser encaminhados sob pena de responsabilidade criminal, ambiental, enfim, a ser apurado no final. O que é que eles vão fazer? Pô, a gente está pegando esses galos lá na Paraíba, entregando nas favelas, nas comunidades, nos centros, enfim, matando todos e utilizando como alimento. A partir de então, o que é que eu busco por isso? Que eles obrigatoriamente eles vão pensar duas vezes. Nós vamos pegar esses animais e vamos fazer o quê? Qual o ambiente adequado? Para onde nós vamos encaminhar? Então eu acredito, veja só, no segundo momento, aí seria a entrada do mandado de segurança, se possível. Veja bem, eu quero falar aqui, eu iniciei dizendo que eu ia falar sobre um impositivo legal. O Zé Ricardo está falando de uma atuação prática. Eu também sou procurador da ANACOM e aonde não tem associação formada, eu trabalho com esse sistema que ele está falando. Só que eu estou aqui esclarecendo a questão da lei para que saibam como funciona a lei. Então a distorção da lei ou o jeitinho da lei é o que o doutor Zé Ricardo se refere. Primeiro, depende de qual agente está fazendo essa operação. O agente pode aceitar esse argumento ou não. A lei diz no artigo 32 que a crueldade é crime. Eu concordo com todo mundo que o cara não deveria levar o galo. Ainda mais o que citaram aqui hoje, o galo sadio. Se ele pegar algum com crueldade, que ele leve para investigar. Isso é a lei. Mas nós estamos falando do mandado de segurança no caso de descumprimento dessa lei ou de qualquer outra arbitrariedade legal ou não. A questão do Zé Ricardo é uma atuação prática que eu compreendo perfeitamente. Cada um pode fazer a sua tentativa. Hoje eu estava conversando com o pessoal de Santa Catarina. Santa Catarina não tem conversa. É eliminação imediata. Então cada estado, igual da Paraíba, igual a Bahia e Sergipe e Rondônia que eu tenho trabalhado, cada um tem a sua peculiaridade. O fato é que todos estão submetidos ao impositivo legal. Então estamos tratando da mandado de segurança em caso de descumprimento legal ou de ato arbitrário à custa dessa lei. Mas em relação ainda ao mandado de segurança, eu queria dizer então que dentro dessa explicação cabe dizer que ele pode ser repressivo ou ele pode ser preventivo. Então, repressivo é quando já ocorreu o ato ilegal ou arbitrariedade,
Então você entra com mandado de segurança repressiva, pode pedir liminar por qualquer circunstância legal, e existe o preventivo onde ainda não ocorreu e você quer evitar que ocorra um ato ilegal quando você tem conhecimento de sua iminência. Isso é o que diz a lei. Agora, diante do que tem se discutido aqui, eu queria também, exemplo, tem se falado muito aqui, eu acho que ao final do dia de amanhã vão ter surgido algumas soluções práticas. Então eu gostaria de fazer algumas proposições aqui. Estava em realização desse trabalho, certo? Que era, uma das previsões era a cultura. Só que a cultura é um ato arbitrário do Executivo, do Presidente da República e do Ministro da Cultura. Então, não há procedimento que você faça, perfeito, sem que haja anuência ou do Ministro ou do Presidente da República. É ato discricionário dessas duas figuras. Por isso que eu não acredito. Porque, em tese, a esquerda é criadora de ONG para capilarizar o poder. Então ele cria essas ONGs buscando essa capilarização nos estados, no município e no país inteiro. Então essas ONGs são criadas, não tem exatamente função definida. Hoje já disseram a frase interessante aqui: o cara tem uma ONG, mas ele não sabe nem o que é um animal. O animal que ele talvez busque defender, ou talvez tenha um cachorro no apartamento, mas ele não sabe o que é a vida do campo. Outra coisa, a legislação e o pensamento cultural, ajudado pela mídia, é um pensamento urbano, cosmopolita. Ele não está ligado nas questões do homem do campo. Então eu quero colocar aqui essas dificuldades como ponto de vista, perfeito? Respeito todas as divergências, e já encontrei algumas nos bate-papos particulares, mas essa é para mim, uma visão nua e crua da realidade que a gente vive. Então, essa questão de cultura, para mim, outra coisa, aí aguardar governo, aguardar decisão e tal, eu acho que não está na nossa mão. Eu acho que o momento é de decisão amanhã à tarde, se criar, segundo o colega que falou ali hoje, ou se criar um decreto, um compêndio, qualquer coisa que seja criada amanhã, tem que passar por solução definitiva e imediata, até para evitar que se disperse esse interesse que a gente vê hoje. Então, essa seria, para mim, o primeiro ponto a ser colocado. Eu colocaria um outro ponto. Está em discussão, pelo menos nos grupos que a gente vê em particular, a discussão das questões das associações e da federação. Eu queria dar uma sugestão sobre isso, que a gente, repito, vai amadurecer isso até amanhã à tarde, e amanhã à tarde certamente a gente acha uma solução. A federação é uma instituição, inclusive o Negrete defende essa ideia. A confederação, ele, por exemplo, do estado muito menor, a facilidade de formação de uma federação talvez seja simplificada. Eu quero aproveitar até a palavra do Sandro aqui hoje, que ele falou. As grandes, as únicas e mais representativas associações do país são associações de criadores. Ele citou o Girolando, eu sou criador de Girolando, citou o Nelore, a BQM, todos os animais, pássaros, tudo que você imaginar no Brasil, ninguém tem confederação. Confederação é uma coisa muito mais complicada e muito mais distante. Então, em contraponto à federação, eu gostaria de fazer uma sugestão que segue na discussão. Escolher uma associação nacional já formada e já em condição legal de atuar em qualquer necessidade. Nós temos algumas aí, 4 ou 5. Escolhe-se, nacionaliza essa associação com 2 delegados por estado. Isso aí agilizaria o trabalho, agilizaria as ações que nós precisamos tomar. Enquanto isso, se a decisão for federalizar, em respeito, diga-se, às associações que já estão em pleno uso, e eu citaria aqui a da doutora Kátia, que ainda não concordou com a minha ideia, então é por isso que é legal o simpósio para isso. Respeitando as associações já estabilizadas, se criaria então o segundo passo, ou a
par e passo, concomitantemente, já se criaria a federação. Mas a federação, para se criar em alguns estados, vai ter uma dificuldade imensa. E eu creio que ao final, no máximo, se criaria metade dos estados. Essa é uma visão pessoal que eu submeto ao julgamento de todos. Qual a função disso? Dois membros, o colega está perguntando ali se são 2 membros. Por que 2? É só uma sugestão. Um representante e um suplente. Primeiro, porque eu acho que agilizaria qualquer processo de decisão. Depois, se vão criar 6, 8, 10 cargos, já seria uma associação. E não há dificuldade nenhuma em se criar uma associação. Há dificuldade em se manter, por isso o heroísmo de quem já tem essas associações em funcionamento e que deve ser respeitada, é uma necessidade natural e o trabalho realmente é heróico, porque eu sei que manter a associação é uma coisa difícil. Então veja bem, esse grupo já aproveitaria, esse trabalho já realizado, esse cadastro feito aqui, o cadastro feito nacionalmente, que está no site, todo mundo deve estar acompanhando com 160 mil assinaturas. Então isso seria detalhado por estado. Os estados organizariam, primeiramente, inicialmente, com esses 2 delegados e depois ir aumentando na medida do possível e do necessário. Criaria-se então por estado uma força de representatividade. Por que isso? Porque ao passo que não se consegue, ou se deve por algum momento não trabalhar, a gente que discorda das ações judiciais. Eu quero até dizer aqui que uma reunião semelhante a essa, muito menor, foi feita, o Zé Roberto está aqui, não está, ele está ali fora, foi feita na casa do Zé Roberto no final do ano passado. E dessa reunião saíram 3 ou 4 decisões para serem efetivadas, e não foi efetivada nenhuma. Então houve-se aqui excelentes discursos, mas só teremos uma solução, sair amanhã com a decisão tomada do que iremos fazer. Por isso que eu estou fazendo essa pontuação e em contraponto nós discutiremos isso até amanhã à tarde. Então, dessa decisão, por exemplo, na minha opinião, deveria todo aqui, cada estado está representado por uma advogado. As associações todas as associações têm as peças prontas, não teria dificuldade nenhuma de se conseguir um advogado por estado e se fazer isso. Eu acho que todo estado deveria entrar na justiça estadual e na justiça federal com mandado de segurança. Por quê? Vem ao encontro das outras palestras aqui. Cria-se noticiário positivo em relação ao galo. Hoje você abre o Google e bota, que não bote galo de briga, põe galo combatente. Tem 300 citações, todas negativas. Prisão, arma, tráfico, hormônio, pode escolher o que você quiser. Não tem uma notícia positiva. Esse realmente já foi dito aqui, eu só repito, é o primeiro problema que nós enfrentamos, é a notícia negativa. Se a gente pusesse em todos os estados 2 mandados de segurança, uma ação civil pública que a doutora Cátia vai detalhar, se puséssemos ações, na minha opinião, estaduais e federais, advertindo o INCRA, ou advertindo o IBAMA, advertindo as secretarias, os institutos municipais, estaduais e até municipais, eu acho que a gente começaria a criar. Se obtivesse, no mínimo, que fossem 2 ou 3 ações favoráveis, elas já iriam servindo de uma jurisprudência frágil, mais jurisprudência, e você iria avançando até o tribunal. Essa é uma outra questão que estado a estado também vai decidir, como eu acho que toda ação aqui não é simpósio que vai resolver, nem vai resolver simpósio, nem ação, nem confederação. Os trabalhos e as decisões e as execuções têm que sair dos estados. Se os estados e os municípios não tomarem a frente de ações de resultado, nada teremos. Será sempre uma reunião sempre bem política, bem alimentada, bem cômodo, mas efetividade, na minha opinião, não terá. Queria advertir para isso. Com todo respeito também.
Então, feitos esses cadastros, cada município, então, teria a sua representatividade. Em contraponto, era isso que eu disse que eu ia trazer, Ricardo, em relação à questão da advertência, da questão da empresa, que o companheiro ali citou, do registro da empresa, eu vim para defender a questão que eu acho indispensável, e é fácil, é registrar nos órgãos de inspeção dos estados e dos municípios. Porque não custa nada, já ocorreu hoje aqui a questão que o Sandro também citou, aí fica então essa sugestão também, que ela deve ser feita primeiro nos municípios e no estado, porque você estaria livre da inspeção, como é o caso mais grave em Santa Catarina, o que lá é abate, porque do PIB que ele falou aqui do agronegócio, o companheiro ali me ajudou no raciocínio, sei lá, talvez 60% das áreas do faturamento de água no Brasil seja de Santa Catarina. Então lá eles abatem. Agora, pode sim ser criado o registro. Eu, por exemplo, no meu estado, eu tiro o GTA. Eu tenho a minha granja, parafraseando meu amigo Zé Ricardo, eu tenho um registro, nós estamos tentando fazer isso por mais, tem 4 ou 5 só no meu estado, mas nós somos registrados no órgão estadual de fiscalização. Então, pronto. Então existem alguns exemplos. Eu acho que esse é mais fácil, mais acessível hoje. A grande massa dos galistas pelo esse Brasil inteiro aí, do que a empresa. A empresa também, a exemplo do que eu cito, fica como sugestão futura, igual a da federação, por exemplo, seria no futuro breve, então, buscar essa questão jurídica. Eu não acho que livre nada. Pessoalmente, eu acho que quando a gente chegar em qualquer lugar, ele vai sim, primeiro, o cara já está batendo uma atestado de responsabilidade. Aí sim você não pode dizer. O Sandro disse que é o tratador dele que vai ser o empresário, maravilha. Agora, se eu, dono da empresa, eu boto no meu nome aqui no atestado que eu sou responsável, eu não posso sair dela. Então essas discussões devem passar por essa questão legal, e a questão, por exemplo, fiscal e contábil deve ser discutida então com quem do ramo que seja um contador. Senhores, então ficam essas sugestões aqui. Essa, eu tenho mais uma que é a pedido do Paulo Pontela, esse o grande ausente, juntamente com o Vasco, e ele continua, é o cara que para mim, nos últimos anos, efetivamente é o cara de maior resultado na nossa briga, e pouquíssima gente talvez conheça, no Brasil inteiro. É um herói, certo? O Júlio é meu sócio, é um sujeito docíssimo, competente, mas pelo Galo, o maior homenageado dessas últimas 2 décadas é o Paulo Pontela. E dentro desse silêncio ele conseguiu falar, inclusive também com o deputado de Santa Catarina, que aí daqui a pouco eu converso com o pessoal de Santa Catarina no particular, para a gente reforçar essa coisa, que é o seguinte: o Colado tem uma ideia, ouça, ele quer fazer a bancada do Galo. Então essa é uma ideia que precisa partir também de amanhã, se for lógico, do convencimento de todos. Nós precisamos sair daqui, possivelmente até já com esses 2 delegados, e escolheríamos, quer dizer, esses delegados chegariam nos estados para contactar os deputados, no caso da Câmara ainda. Do Senado sempre vai ser o Delmário, que é o coronel, e é o nosso grande colaborador. Mas na Câmara precisaria arrumar um deputado, ele quer um deputado independente de partido, independente de qualquer coisa, que esteja mais próximo ao galismo ou que possa se aproximar. Então seria indicado um deputado por estado, e ele se encarregaria de informar. Por que isso? Ele não é de Galo. O Colado é o cara do agronegócio, ele é da bancada do ruralista. E ele acredita em quê? Que cada vitória que ele tenha sobre os verdes, sobre os conservacionistas, cada vitória que ele tiver é uma vitória da causa dele, da causa da produção, da causa que eles entendem lá como sendo o agronegócio. Não vou discutir isso. Então, se tivermos, aí eu faço então aqui um pedido, aqui cada estado, de repente até amanhã ou em tempo breve, o Pontela que vai coordenar isso, que
que seja indicado um deputado por estado para que seja formado a bancada do Galo na Câmara. Por que as ações precisam ser rápidas e devem passar pelo parlamento? Porque nós temos o artigo 404 e 405, que vai ser comentado aqui, e ele já está em andamento, ele precisa ser retirado. Esse é do Senado. Mas eu entendo que a representatividade do Estado é que vai fazer frente a esses nossos opositores. Então fica aqui a sugestão, e qualquer discussão, alguém tem alguma colocação a fazer? Não? Então eu agradeço, um abraço e obrigado. Quero uma parte. Essa última agora realmente é uma excelente ideia. Essa última agora, que você deu 3 ideias. O ilustre doutor Oscar, ele deu 3 ideias. Mas todas, é claro que são viáveis. Mas essa última ideia realmente é coisa que está ao nosso alcance. Cada um conversar com o deputado federal do seu estado, tá entendendo? Então, quer dizer, essa é uma brilhante ideia. Parabéns, doutor, parabéns. Paulo Cordano, parabéns ao Paulo, parabéns aí, pronto. Quer ter esse microfone? Quer que não pode ser aqui? Só uma pergunta aqui, sou Alexandre do Paraná. É uma pergunta que eu ia fazer. No caso meu vizinho de criatório é o deputado do Partido Verde. E eu estou tentando colocar ele do nosso lado. Hein? Como é que fica? Eu desejo boa sorte. Eu não acredito. Veja bem. Eu já também vou repetir. Não há necessidade do partido. O partido. Mas eu espero que você ainda veja essa história. Também nós estamos com na biologia, na zootecnia, na cultura, na zootecnia, na biologia. A gente tem que convencer eles da nossa palavra. A gente tem que falar que a gente pode ser um soldado deles também. E outros aspectos. Eu não quero que desmate do lado do rio, não quero que tire dinheiro, só que eu sou a favor vou falar da briga de galo, vou falar da formação de padrões. Eu queria fazer uso da palavra mais um minuto para concordar com o nosso amigo do Paraná. Por quê? Eu até entendo, até me passa na cabeça que algumas pessoas que lidam, que buscam a proteção dos animais, elas estão contra nós porque também não conhecem o galo e também não nos conhecem. Eu tenho certeza que a causa é a mesma. Ora, nós somos preservadores não só de uma cultura, de um folclore, nós somos preservadores de um espécime raro, fantástico, incrível, maravilhoso. E como preservadores, o Partido Verde está do nosso lado, está defendendo a mesma causa que nós. É preciso que façam com que eles enxerguem isso. A briga é pela união e não para separar. Exatamente, eu acho que é muito viável fazer com que eles enxerguem que caminhamos no mesmo propósito, o da preservação. Eu concordo com o amigo do Paraná. Bem, pessoal, é o seguinte, o doutor Rodrigo de Montes Claros, né? Ele está nos cedendo aí essas apostilhas para que nós possamos acompanhar a palestra dos palestrantes, alguma coisa, e você para acompanhar, anotar alguma dúvida, depois você pode tirar com o próprio palestrante ou com a gente toda hora fazer uma pergunta. Muito bem. E agora, minha gente, doutora, e aí, doutora, está pronta? Está prontíssima, né? E agora é o seguinte, uma salva de palmas para essa guerreira, doutora Kátia, que vai realmente agora se apresentar. Pessoal, antes da doutora começar, queria lembrar vocês que é muito importante vocês ficarem atentos e escutarem, porque nós iremos chegar no nosso estado. Então a pessoa vai perguntar como é. Tá certo que amanhã será um dia muito importante, porque sairá a cartilha, o documento, digamos assim, que vai orientar a todo mundo aqui a chegar em seus estados e dizer realmente qual será a direção, o objetivo que o galismo, a direção que o galismo vai tomar. Daqui amanhã sairá esse compromisso.
mesa através de 3 grandes guerreiros do estado do Rio Grande do Norte. O nosso professor Reginaldo, que se encontra aqui presente. O grande líder também, o marinheiro, que foi o primeiro presidente da associação do estado, né? E foi uma pessoa assim que foi fundamental na luta do galismo no Rio Grande do Norte. E não poderia deixar também de lembrar que o José Antônio, nosso grande Zé Antônio, uma grande liderança do estado do Rio Grande do Norte, viria aqui a Brasília, mas a chikungunya pegou o nosso guerreiro e ele está de repouso, né? Então, iniciando essa nossa conversa informal, eu um dia me perguntei, eu sou um rato ou eu sou um advogado? E eu disse, eu sou uma advogada. Né? Família oriunda do MP e da magistratura e a pressão. Você vai ser promotora, pai, meu juiz. Vovô, você vai ser juiz. Eu digo, não vou ser nenhuma comigo, você é advogada. Eu vou ser livre, eu vou ser o que eu quero ser. E eu gosto de desafios, eu gosto de lutar por aquilo que eu acredito. E aí, como foi que eu conheci o galismo? Gente, foi fantástico esse dia, viu? Eu fui candidata a vereadora no meu estado e um galista resolveu me ajudar. E me convidou para uma grande reunião. Eu não sabia absolutamente nada sobre os eventos. Sabia nada. Nunca tinha ido, nunca tinha ouvido falar assim propriamente como é que era, né? Então eu disse, tá certo, nós fomos. E quando estava, assim que eu entrei, gente, chegou a ambiental. Todo mundo no chão, aquela coisa toda, parecia que tinha bandido. O que é isso? Manda eles entrar, o que está acontecendo aí? Manda aí. E um sargento me fotografando, não sei o quê, aquela coisa toda. E eu disse, o que está acontecendo? Porque não tinha nada, era apenas uma reunião de pessoas. Só e somente só, para vocês terem ideia o quanto o galismo, né, é perseguido nesse país. E aí eu convido vocês agora para um breve momento. Vamos fechar os olhos, vamos lembrar de um evento, desses eventos assim, que marcou a vida de vocês. Um evento que houve intervenção que vocês se encontravam presente. Quando chegou a intervenção, o que vocês precisavam? Vocês precisavam de um advogado, né? De uma voz que falasse por vocês, de uma voz que dissesse, vamos fazer assim, né? Então, eu me reporto a minha primeira experiência após essa, um evento de Alto do Rodrigues, e que foi marcante na nossa vida lá no Rio Grande do Norte, porque naquele evento aconteceu as coisas mais absurdas, e são através dos erros que nós conseguimos as vitórias e que nós trabalhamos para que aquilo nunca mais venha acontecer. Eu chegava em casa 10 horas da noite, tinha tomado banho e acabado de deitar quando o meu celular, que eu não desligo, fica ligado, tocou. Era meu amigo Zé Antônio dizendo, doutora, a senhora está onde? Rapaz, eu cheguei em casa, eu estou aqui deitada. O que foi? Minha amiga, estou aqui num evento com Alto Rodrigues e a Ambiental e o IBAMA e a PRF chegou aqui arrepiando. A senhora veio, eu vou, só agora. Liguei para um amigo, olha, mais ou menos 250 vezes, quase 300 minutos na calma. E eu não poderia ir sozinha dirigindo, à noite também já era muito escuro, né, tarde. E nós fomos. E quando eu cheguei lá, eu vi o absurdo que estava acontecendo, né? As pessoas verdadeiramente aterrorizadas. Primeira coisa que eu tomei como atitude foi tranquilizar todos. Vocês não são bandidos, são pessoas de bem. Portanto, podem ficarem calmos. Vamos deixar eles trabalhar, vamos deixar eles fazer o que eles quiserem, porque o campo de trabalho nosso não vai ser esse. E fiquei, né, até 2, 3 horas quase do outro dia, né, juntamente com o pessoal, e graças a Deus iniciamos as nossas ações. Né? Cada ação corresponde a uma reação, né? Eles fizeram, agora nós vamos ter que dar as respostas. Né? E que resposta nós começamos a dar? Primeiramente, o pessoal remeteu a documentação necessária. Eu instruí, eu preciso CPF, identidade, carteira de trabalho,
situação que eu entendi que era a questão da apreensão dos veículos. Ora, os veículos se encontravam fora do evento, fora, apenas conduziam as pessoas. E, né, a pessoa que estava à frente da operação, né, do IBAMA, ela determinou que todos os carros fossem abertos, né, para ver se havia algum indício, né, de uma pena, um cocôzinho, alguma coisa, sabe, que ela pudesse embaçar ainda mais a vida das pessoas que ali se encontravam. E aí, 15 veículos foram apreendidos. E nós entramos para a primeira ação, que foi a obrigação de fazer. E essa ação, ela está vitoriosa, gente. Nós ganhamos na Justiça Federal, nós ganhamos também a gratuidade, nós ganhamos também a não cobrança de multa, no caso, no tocante à permanência do veículo, ao transporte do veículo, enfim. Essa ação já está exaurida e todas elas foram para o TRF5 em Recife e todas vitoriosas. O que foi que nós alegamos na ação de obrigação de fazer? E aí eu vou me reportar aqui à ação propriamente dita. Primeiramente, é muito importante a sensibilidade do advogado na hora da confecção da peça. Ele tem que trazer para o seu trabalho a sua impressão de tudo aquilo que ele visualizou, que ele vivenciou. Então a sensibilidade é importante. E nós contamos essa história que eu passei agora para vocês de uma forma sintetizada, nós contamos aqui na petição. Nós contamos que a ação foi abusiva, nós contamos que ela foi violenta e desproporcional, né? A autoridade policial chegou lá, houve disparo de arma de fogo e ainda resultou na morte de um senhor idoso que teve um infarto fulminante, né? E ainda mais que houve a questão da omissão de socorro também, que foi outra coisa que foi relatada. E logicamente, né, a AGU veio de lá com 2 quentes, 2 fevereiro. Não foi assim não. Mas para nós não era novidade. Jamais iriam concordar com aquilo que nós estávamos alegando enquanto abuso. Vou ler aqui esse trecho. Como o evento se tratava de uma exposição de animais, mas também se tratava de um evento destinado à compra de animais. Eles são criadores de animais, né? Então poderiam comprar um galo para ajudar o seu... eu peço até licença a vocês, porque eu tive câncer, eu tomo um remédio para esse canal branco. Então assim, eu falo um pouquinho e eu volto. Então poderia comprar um galo para criar, qual o problema? Né? Nada demais. Aí ele disse assim, todos os proprietários ou condutores dos automóveis que estavam, diga-se de passagem, do lado de fora do evento, sem qualquer ligação direta com o evento, a não ser o transporte do demandante e amigos até o local, se viram obrigados a saírem e abrirem seus carros para serem vistoriados e apreendidos pelo IBAMA. Isso é o quê? É um constrangimento, não é verdade? Constrangimento, a sua liberdade, a sua propriedade, porque o veículo ele é seu, né? Então houve essa coação. E aí nós também relatamos naquele momento a coisa mais absurda que aconteceu, né? Que foi exatamente a apreensão e a matança dos animais, né? Isso sim, isso se configura os maus tratos pelo ente público, né? Quer dizer que você comparecer a um evento e sem nenhuma perícia e nos animais se configurou maus tratos, mas você mata os animais, isso não é maus tratos? E saiu em defesa do galismo nada mais nada menos do que a doutora Rossana Cidade, promotora de justiça, né, área ambiental, dizendo que sim, que era maus tratos sim e que tinham que ser responsabilizados. Inclusive disse isso publicamente na imprensa televisiva e
incendiou o país. Vocês lembram disso aí? Vocês devem estar lembrados. E a AGU, quando ela veio, ela bateu muito nessa questão da perda do veículo, né? Eu queria aprender o veículo. Negou que estava cobrando as taxas, estavam, e disse que só liberava o veículo por 3 meses. Quer dizer, tinha que ficar 3 meses esperando que eles analisassem o veículo para poder liberar. O veículo não era objeto, e sim os animais que não poderiam ser periciados porque tinham sido mortos. Né? Então, essa confusão toda gerada por eles nos propiciou a que chegássemos a essa grande vitória. E o juiz federal que estava à frente da ação, ele abriu vista para outra parte falar, para depois se pronunciar acerca da medida liminar. E após a AGU se manifestar, ele deu 72 horas para que os veículos fossem devolvidos aos seus donos. Né? Isso foi realmente uma grande vitória, porque o galerismo no Brasil, em termos de ações judiciais e decisões, ainda é muito pobre, muito pobre. Então, isso foi muito importante. E também eles impugnaram o pedido de justiça gratuita. Razão pela qual eu tinha pedido a carteira de trabalho era para mostrar a hipossuficiência do autor, que ele não tinha condições de arcar, certo? Com custas processuais. E o juiz também entendeu dessa forma. Ele concedeu a gratuidade, certo? E liberou todos os casos sem ônus para o autor. Essa ação, quando saiu a sentença, causou grande impacto. Por quê? Porque a AGU recorreu dizendo que o juiz não havia reconhecido, né, que o agente público tinha poder para prender o veículo. E pelo contrário, o juiz disse que ele podia ter apreendido, mas que o judiciário podia apreciar a necessidade ou não da apreensão. Ele só poderia, no caso, apreender se houvesse necessidade, se houvesse nexo, e que ele tinha que respeitar o direito de propriedade, que foi o que nós debatemos, o que nós batemos nessa ação foi o direito de propriedade. E ele reconheceu o direito de propriedade e disse o seguinte, sim, a AGU foi esse primeiro ponto, e o segundo ponto que a AGU também ficou inconformada foi sobre a gratuidade. E aí o TRF5 Pernambuco, ele confirmou na íntegra a decisão judicial, na íntegra, e esse processo transitou em julgado. Então, foi uma grande vitória para o Estado do Rio Grande do Norte, fortaleceu a associação. Muitos outros vieram a se associar, sabendo que na hora que tivesse um problema, teria um advogado presente, né, que não teria medo da operação policial, que saberia se posicionar e dizer, o seu limite é até aqui, faça seu trabalho, fora disso aqui você não pode trabalhar. Né? Que esse é o papel do advogado. Advogado que tem medo, meu amigo, não se meta a defender, né, galistas. Só para enriquecer esse seu posicionamento, vejam só, a partir de então, dessa situação toda, a doutora está analisando o lado jurídico e o lado penal da coisa. Agora imagine vocês o seguinte, quanto nós somos vítimas. Nessa operação, tinha, salvo engano, 5 taxistas. E esses 5 taxistas passaram 35 dias sem trabalhar. Então, obviamente, tem a razão dessa situação, com certeza, com a sua competência, com a sua dedicação, na esfera civil, vai rever isso aí e entrar com a ação de lucro cessante. Então, vejam só o complemento
Operação desastrosa. Obrigado, doutora Sônia. Segundo momento, já em cima daquilo que você pontuou agora, com relação à morte, né, do senhor idoso que estava presente no evento. A família compareceu a Natal, que é a Paraíba, e nós vamos entrar com ação indenizatória em cima da União Federal pela desastrosa atuação do IBAMA naquela operação. Não é isso aí, professor? Nós estamos finalizando essa ação. Por outro lado também, precisamos urgentemente de uma resposta no tocante à preservação da vida dos animais. O evento do Rio Grande do Norte é fundamental para esse tipo de ação que nós vamos ingressar. Por quê? Porque há reconhecimento de autoridades públicas no sentido dos maus tratos. E o direito à vida, né, tem que ser o elo maior a ser preservado, não só das pessoas, mas também dos animais. Né? Então nós vamos também ingressar com a representação, e nós já terminamos, porque precisava de documentação, de todo um aparato para fazermos uma coisa muito sólida. Não vamos fazer aventura jurídica. Eu gosto de trabalhar com tudo organizado. Eu digo, eu quero isso, quero aquilo, até quando meu kit está pronto, eu digo, agora é hora. Certo? E nós vamos entrar com a responsabilização do ente público. Inclusive, gente, todos eles que participaram dessa ação não se encontram mais no Rio Grande do Norte. Já saíram de lá. Muito importante também a atuação do presidente da associação, nosso professor Reginaldo, no tocante à postura da entidade diante das autoridades públicas. Por quê? Porque precisa dizer para quem eu sou e para quem eu venho. Né? E eu venho para mostrar o direito do galista, né? Que não são marginais, que são pessoas sérias, né? Que tem um esporte, né? Esse esporte tem que ser reconhecido como cultura, porque é cultura mais de 5 mil anos, salvo engano, vocês me disseram, que existe. Eu ainda estou aprendendo com vocês, né, gente? Todo dia estou aprendendo um pouquinho mais. Então, assim, isso precisa ser materializado. A questão cultural tem que ser materializada. Como é que você vai dizer que se não existe nada? Nada que prove, nada que diga assim, realmente é um reconhecimento por parte do Ministério da Cultura. Precisamos buscar isso também. Tudo que for para enriquecer, fortalecer, precisa ser feito. E outra coisa, hoje eu fiquei muito preocupada, confesso a vocês, e como gosto de ser prática, eu vou para um ponto muito importante. Nós passamos o dia todo debatendo, nós vamos debater amanhã e no outro dia, mas o pronunciamento do doutor Fábio aqui, Silvio, desculpa, Silvio, tem esses lados, né? Então, Silvio, eu fiquei atentamente ouvindo o que você falou. E eu vou te dizer uma coisa, olha, o momento é sério, muito sério, porque se passar do jeito que o Silvio apresentou aqui, vocês estão realmente numa situação muito ruim. E o pior de tudo, Silvio, e eu passei por esse momento, poucos momentos, é que já passou por várias comissões, já vai para plenário, né? E só tem uma forma de mexer com isso, né? De acordo com o regimento interno do Senado Federal e Câmara Federal, em plenário pode-se apresentar emendas. E nós temos que construir essas emendas e levar para os nossos representantes legais e dizer, olha, o galismo existe, o galismo é isso, e nós precisamos que o senhor defenda a nossa causa. Olha aqui, apresentar uma emenda em plenário para suprimir esses absurdos, mostrando a desproporcionalidade entre o que se quer regulamentar no Código Penal com relação aos animais e com relação às pessoas, como tão bem o colega Silvio aqui apresentou. Isso só vai acontecer, gente, se vocês saírem daqui dos estados de vocês e mobilizarem o povo de lá e pegar o telefone
dizendo aqui a você, porque eu já participei de vários eventos. Por exemplo, a Justiça Federal, o pessoal lá serventuário da Justiça. Eu participei da grande luta pelos aumentos deles lá. A Causa Quesa, que é o pessoal da Força Aérea. Nós ganhamos na Câmara e no Senado. E vou dizer para vocês, ganhamos na CCJ, que era uma comissão terminativa, que não recebia emendas, mas a gente fez. Me sabe por que a gente conseguiu? Porque nós nos mobilizamos, né? E enquanto advogada dele estava nessa luta toda. E contamos com grandes apoios naquela época. No caso, Henrique Alves, meu grande amigo, parceiro, e Garibaldi Alves também, meu grande amigo também. Então, esses dois caras nos ajudaram. E ganhamos uma coisa que era impossível. Para você ter ideia, o comando aeronáutico disse, poxa, quer dizer que agora as praças têm mais força do que nós, que somos oficiais. Foi esse o discurso. Nós ganhamos no Senado, nós ganhamos fundamental também na Câmara. E isso se fez por uma coisa, organização. Tem que ter organização, certo? Temos que apresentar as emendas para os nossos representantes e fazer visita a eles e dizer, e está no pé, porque do jeito que vocês fazem, os outros fazem também, viu? Então é preciso que no dia vocês lotem sim as galerias do Senado, né? Com bandeira dos estados, que aquele dia vá no gabinete de olha, senador, eu estou aqui, viu? Estou aqui para saber se o senhor vai estar conosco ou não, se o senhor nos representa ou não nos representa. Então isso é extremamente importante, essa organização. É uma verdadeira operação. Para se ter um resultado positivo, precisa disso, né? Para isso vocês têm que conscientizar nos estados, todos aqueles que realmente amam o galismo. Porque se não houver isso, vai passar, e vai passar rapidinho, e vai passar do jeito que está. Silvio, não é verdade, meu amigo? Se não houver, e a gente precisa. Olha, você tem ideia da importância do pronunciamento dele hoje aqui. Foi fundamental, porque o vídeo mais importante foi o pronunciamento. Porque se isso acontecer, meu amigo, vai ficar muito mais difícil da gente mudar essa realidade, né? E voltando mais aqui, vou seguir o que eu anotei. Mais uma coisa me chamou a atenção. Vocês devem ter visto já na mídia, e até tem deputado que representa minorias e movimentos gays, lésbicas, simpatizantes e tudo mais. Sabe por que hoje eles são respeitados? Porque se organizaram, né? Foram para as ruas e mostraram o que acontecia com eles. E hoje eles têm na Câmara Federal, eles têm em todos os segmentos, eles têm pessoas que os representam. Por isso que é importante sim que você se organize politicamente para poder ter representantes nos estados, nos municípios, e assim vocês terem acesso. Tudo nesse país passa também pela política. Isso é real. A gente não pode fechar os olhos a isso, né? E aí eu digo mais a vocês, de acordo com se houver um fortalecimento das entidades representativas nos estados, esse fortalecimento vai gerar, com certeza, grandes vitórias. Por quê? Porque o que está faltando no carisma é a segurança. Estou errada? Tem que se sentir seguro. Tem que se saber que no momento de um problema, você vai ter alguém competente à frente do trabalho. Porque no Rio Grande do Norte, esse primeiro evento que participei, resultou, né, na condução do dono da casa até a delegacia. Foi ali, eu disse, meu amigo, você vai falar em juízo. E ele não falou nada e foi liberado. No momento que você está num evento sangue quente, né, você fala o que não deve, o que não pensa, o que não deveria ter passado, né? Você não tem condições de aferir aquela realidade. Mas quando o tempo passa, você raciocina e você vai poder se defender de uma forma mais correta. E nós tivemos a absolvição, gente. Essa história de estar aceitando transação penal
está se livrando do problema. Você está pagando, certo? Está pagando, mas o respeito que você deveria ter por você, pelos seus colegas, é bem mais importante do que se livrar do problema, né? Olha só, para que existe perícia? Né? Para que existe o confronto de provas? O direito penal, eu sou criminalista. Então, assim, eu nunca analiso toda a situação, mas eu digo, meu amigo, as suas chances são tais. Você decide. E se não existe materialidade? E se não existe a autoria configurada, por que eu vou aceitar uma transação penal? Jamais. Eu digo, não, vamos para a guerra. Vamos, porque você vai ganhar lá na frente. Eu sou assim, né? Então, também nós estamos enfrentando ainda as questões das multas que foram aplicadas lá no Rio Grande do Norte. 75 mil, depois eles incrementaram em mais 10%. E nós estamos fazendo as peças e respondendo e aguardando a finalização. Por quê? Porque nós só vamos poder ingressar com a ação propriamente dita, que nós já estamos materializando e estamos no aguardo, quando ele der a canetada final. Porque aquilo que você cobra indevidamente, certo? Indevidamente, você também paga. Você paga, você paga dobro, né? Então, a cobrança indevida, né? Então, assim, como é que pode 146 galos e todo mundo receber 75 mil? Como se você tivesse 146, o outro, cada um de nós 146. Isso é enriquecimento, gente. Isso é um absurdo. Ninguém pode aceitar. Então, nós estamos finalizando essa defesa com relação à parte das multas, né? E estamos muito confiantes que a gente vai poder ter uma outra vitória. E uma das coisas mais importantes, né, que aconteceu foi a confiança da associação, né, no profissional. Ele agradece, professor, a grande confiança, o grande parceiro do senhor. É só ligar que ele chega lá de Mossoró, né? E ele aqui contou uma coisa que foi muito legal. Eu fui para Mossoró contar com o professor e nós fomos às autoridades. E agora falo eu. A postura. Esse é o cara. E esse aí fez a diferença. O comandante, chegamos lá, grande figura humana, grande amigo, e ele falou para ele tudo que tinha que ser dito, né? Postura serena, é isso, assim, sabe? Ele entendeu. E ligou, e o outro entendeu. E hoje, a associação tem um respeito, né, das autoridades lá do nosso estado do Rio Grande do Norte. E nós tivemos a coragem, né, de fazer um evento na porta do IBAMA. Foi. Olha, muita gente tá aqui se fez presente, meu amigo estava lá, muita gente. Foi um evento e nós fizemos uma caminhada grande pelas ruas de Natal. 6 quilômetros, foi 8 quilômetros, a pé. A pé no sol, todo mundo, com a Kombi Herrick empurrando a Kombi. Mas foi um evento de coragem. Foi. E aí, isso é assim que se constrói a vitória, né? A vitória, ela é construída por etapas, ela não chega do cai do céu. Então, essas coisas que vem acontecendo no localismo, esse despertar, essa saída do ostracismo ou do submundo que ninguém sabia que existia, né? Só notícias ruins. Agora nós temos que trazer notícias boas. A realidade é essa, não é essa. Nós temos que trabalhar positivamente, né? Temos que ter uma agenda positiva. E uma das coisas também que me chamou muito a atenção, lá no estado do Rio Grande do Norte, já é um contato pessoal com os galistas, é que eles perguntaram, parece uma criança, né? Eu acho isso muito legal. Parece que as crianças realmente amam aquele animal. Como uma pessoa que ama o seu animal vai maltratá-lo? Não existe como, né? Não existe essa possibilidade de você amar e maltratar. Quem ama, cuida, zela. E eu vejo vocês fazerem isso.
isso. E eu acho isso fantástico. Eu estou ainda em processo de aprendizagem, né? Processo de aprendizagem. O grande problema que nós temos hoje com relação a maus tratos é a subjetividade. Maus tratos para você pode ser uma palavra áspera. Falou mais alto, você disse, me maltratou, que coisa absurda, né? Já para você, não foi assim não. Depende muito do momento de cada um, né? De quem está interpretando aquilo ali. Então essa subjetividade é muito perigosa, gente, muito perigosa. Então por isso é que nós não podemos deixar que esse novo código materialize condutas. Se ele materializar condutas, como o nosso amigo apresentou aqui, fica cada vez mais difícil. Eu digo para você, eu estou com você nessa luta, tá? Para a gente brigar contra isso. E também digo para você, Pedro, olha, eu tive com um táxi, uns 3, 4 anos atrás no Senado. Hoje ele é governador do Mato Grosso do Sul. É outra pessoa que está na relatoria, não é ele mais, com certeza. E eu disse para ele naquele momento, senador, e ele é oriundo da Procuradoria da República, ele tem a formação muito boa, eu disse, esse código tem que ser um código que traga para nós cidadania. Ele não pode ser um código apenas repressor. E quando eu falei naquilo, eu falava enquanto pessoal da PM, que eu tenho grandes amigos na Polícia Militar. Advoguei muitos anos, conheço todo mundo, e na realidade a polícia é muito sofrida. E eu disse, o senhor quer trazer para a justiça comum os crimes militares, ser julgado pelo juiz comum? Isso é um absurdo, porque ele não conhece a vida da caserna. E eu falei para ele, era o artigo 13 na época. Eu até vou dar uma olhada e ver como é que está a situação. Dessa mesma forma, eu acho que nós temos que tirar daqui, isso é uma sugestão, uma comissão. E para que essa comissão protocole junto ao relator uma reunião. Nós precisamos falar para ele, essa realidade está acontecendo. O que você passou aqui é perfeito. Ele precisa saber disso. Porque aqueles que estão a elaborar as nossas leis, geralmente estão dentro de gabinetes de ar-condicionado. No ar-condicionado, ele não conhece muitas vezes o problema social, né? A questão cultural. E a gente precisa chegar neles. Porque se não chegar, a gente não vai conseguir essa vitória. Digo para vocês, tudo no Galismo agora vai passar por essa luta que ele trouxe hoje para a gente. Então, assim, tem mais alguma coisa que vocês queiram que eu fale? Se tiver alguma coisa, estou aqui. Se eu souber, eu falo. Se não, eu vou procurar saber. Então, assim, muito obrigado a todos vocês. Sou a única mulher aqui no recinto, no meio de homens, mas me sinto parte integrante dessa grande luta do Galismo. Tem alguém de Maceió? Maceió? Assim, a primeira vez, o primeiro problema que tivemos no nosso esporte foi, me parece que em 1998, logo após a lei 9.605, foi Salvador. E naquela época nós totalmente preparados, porque o que aconteceu em Salvador foi o primeiro do Brasil e ninguém esperava que aquilo acontecesse diante de um mar de rosa que vivíamos. E nós tínhamos um amigo de Maceió, um companheiro nosso de Maceió, saudoso André Barros. Aquele rapaz tinha toda a documentação, tudo que você precisasse, inclusive foi ele que nos orientou e que mandou todos
os documentos para que o nosso advogado fizesse a defesa. Foi feito, inclusive, com muito sucesso. Então, nesse momento aqui, essa grande medalha, essa grande amigo. Bem, pessoal, doutora, só uma coisa, eu só esqueci uma coisa. Gente, eu conheci um cara especial e não posso deixar de falar. Você, Pedro. Você é um cara também, viu? É isso que eu queria dizer. Bem, pessoal, é o seguinte. Prestem bastante atenção. Prestem atenção. Vamos ver se vocês me lembram daqui. Eu não anotei nada. Ontem foi a abertura do simpósio. Ontem foi a confraternização nossa. Nós estivemos juntos. Foi muito bacana. O senador esteve aqui e eu vou falar uma coisa para vocês, assim, de todo o coração, com toda a pureza da minha alma. Eu nunca vi tanta coragem, um cidadão a defender uma causa. Realmente, grande homem, grande guerreiro, grande galista. Grande, rapaz, é incrível, incrível. Eu nunca pensei que um senador da República tivesse a coragem de falar realmente, defender, dizer, eu defendo essa causa, eu abraço. Então eu vi um homem ontem fantástico, digamos que seja o nosso grande líder, o nosso grande general. Vamos para hoje, onde abrimos o simpósio. Rapaz, eu vou dizer uma coisa, só craque, Champions League, no caso Champions League, é Liga dos Campeões, é a competição dos clubes da Europa, que só os craques lutam. Então hoje vimos aqui Pedro Mendes, capitão, fez uma explanação fantástica, belíssima. O doutor deu uma aula de direito espetacular sobre o Código Penal em vigor e o anteprojeto que está aí, que realmente é uma loucura e que nós temos que lutar realmente. A doutora falou sobre apreensões, sobre tudo. Qual foi a outra pessoa mais que falou? Quem? Doutor Oscar, que falou sobre liminar. Nosso doutor José, doutor Ronaldo e a todos os palestrantes. Mas prestem bastante atenção. Muitas propostas vieram e virão mais. Amanhã, digamos assim, que é o dia D, o dia chave. Agora, tudo que foi falado, e outra coisa, e a polêmica, associação ou confederação? Associação não interessa. Que nome se dê? Associação, confederação, união, o que dê. O importante, preste atenção, é que isso aqui que está acontecendo tem que dar frutos. Tem que sair daqui um documento oficial, certo? Um documento oficial para todo o Brasil. Existem mais projetos. Falaram aqui. Eu na verdade, eu sonho muito alto. Acho que a maioria me conhece. Eu não sonho. Sabe, se for para sonhar pequeno, eu fico acordado. Eu sonho muito alto. Então eu sonho um dia em que eu quero ver o galismo liberado, essa cultura, esse esporte, da maneira que for. Esse é meu sonho. Mas para isso, nós temos que fazermos algo. Nós temos que lutar. Não adianta a gente ficar conversando aqui, blá blá blá, ele mostrou aqui, o Pedro mostrou, nós mostramos, houve problemas, o Pedro sofreu problemas, e todo mundo que tem arena pode sofrer problemas. Qualquer um que tem. Mas o mais importante de tudo é que nós sejamos fortes. Eu queria que o galista fosse forte. Eu queria que o galista fosse forte de verdade. Então, o principal passo, toda a parte jurídica, tudo que se falou, está muito bonito. Mas se nós não nos unirmos, certo? Não nos unirmos e não formos fortes para criar que seja uma confederação brasileira, uma associação, o que quer que seja, e que nós, quando a gente chegar e disser, realmente, por exemplo, a bancada ruralista é forte? É. A CUT é forte? É. O MST é forte? É fortíssimo. Mas nós não somos fortes. Nós somos fortes na boca, na conversa. Mas nós teremos que ser fortes para o Brasil. Nós temos que dizer, nós existimos. A nossa cultura existe. E vamos mostrar para o Brasil, para o nosso povo, que não é o que dizem, que não é isso aí que a mídia quer que apareça. É isso aí que eu quero. E eu ainda sonho. E se por acaso tudo isso você já pensou? Porque como o Brasil, infelizmente é assim, e é a verdade, o Brasil é político, realmente a força aqui é política. Você já pensou se nós formássemos um partido político? Vocês já imaginaram isso? Se nós formássemos, é um sonho.
elegêssemos um deputado federal e um estadual? Será que não é possível? O meu estado, o Ceará, tem 8 milhões de habitantes. Nós não podemos fazer um federal e um estadual? A Bahia tem o quê, Juju? A Bahia tem habitantes, 10 mil, 12 milhões de habitantes? Pois é, Rio de Janeiro, São Paulo. Aí digamos que a gente não consiga, que nós não consigamos 27 que são os estados, mas consigamos 10. Você já pensou? 10 defendendo lá? 10 Calmário? Você está entendendo? Imagine nisso, 10. Porque se um faz uma festa danada, imagine 10. Vamos amadurecer a ideia, minha gente. Amanhã é o dia chave. Peraí, pessoal, aqui é o seguinte. Agora vamos ver aqui. Beleza, pessoal? E acabou de chegar aqui. Gente para fortalecer, para unir, né? Presença entre nós, dos companheiros Adão Moacir de Apucarana, Paraná. Parabéns, meu amigo velho, veio pra gente. É isso aí. Então, pessoal, ó, entendam bem, saiam daqui fortes, fortalecidos, entendam que tudo isso aqui é projeto, é tudo, mas amanhã é o dia dele. Nós sairemos daqui com documento, você pode chamar documento, cartilha do ABC, o que é que seja, mas depois disso